Obrigado pela tua exposição, por estar com a gente, contando essa bela história que você traz, quer dizer, que eu acho que tem um ponto muito interessante que você, com toda razão, frisa bastante, que é a questão da parceria, né? Quer dizer, é importante a parceria com os seus fornecedores, com o seu público, e parceria com a sociedade que vocês vêm fazendo nesses novos trabalhos, o que é muito legal, porque acho que reforça também um ponto que você coloca aqui no final, que é a importância do empresário, a importância do empreendedor em todo esse movimento da sociedade, e que dá para fazer o seu trabalho, dá para criar coisas inovadoras, coisas criativas, ajudando também a sociedade. Então, acho que para as pessoas que estão pensando em alguns negócios, tem saídas aí interessantes para isso. E eu queria pegar um ponto que você estava comentando, que vocês trabalham, obviamente, voltados, a filosofia de vocês é voltada para o teu franqueado, né? Quer dizer, para que ele tenha o seu lucro, para que ele tenha o seu trabalho. Se ele fechar, a gente fecha também, né? E aproveitar até a tua experiência com franquias também, que você tem muita experiência, que é isso. Qual é o segredo para acertar nas duas pontas? Ou seja, o franqueador acertar o franqueado, escolher bem o franqueado, e o caminho oposto também. Quer dizer, o que um franqueado tem que olhar, ou alguém que está pensando em abrir uma franquia, o que ele precisa prestar atenção também para ter uma maior chance de sucesso? Tá, joia. Bom, primeiro, eu falei aqui no alinhamento de expectativas. Se eu tivesse que focar em uma única coisa, é essa. O franqueado, quando ele está procurando um negócio, não basta ele gostar do negócio. Eu falo que, no nosso caso, é muito fácil vender franquia. O nosso produto é delicioso, é uma operação simples, é uma operação fácil, mas não é para todo mundo. E é importante que a pessoa saiba muito bem onde ela está entrando. Vou dar o meu exemplo, mas isso serve para qualquer outro, né? Vocês têm que estudar certinho o que a empresa tem. Mas, no nosso caso de quiosque, o franqueado, quando tem um ponto só, ele tem que cuidar dos funcionários dele. Ele não tem um gerente, ele não tem um supervisor, ele não tem um backup ali. E ele tem que saber que, num domingo, shopping center, aeroporto, funciona de domingo a domingo. Não é todo mundo que está disposto a trabalhar num domingo à tarde, a receber um telefonema do funcionário dizendo que acabou o produto, ou que o filho ficou com dor de barriga, ele vai ter que ir lá suprir. Então, alinhar antes, entender antes o que é o trabalho dele, o que a franqueadora vai oferecer e o que o franqueado vai ter que fazer. E a gente sempre sugere para qualquer pessoa que está interessada em franquia a conversar com outros franqueados da rede antes de assinar um contrato de franquia. Isso é fundamental e muita gente pula essa etapa. Essa etapa não pode ser pulada. Essa troca de experiência é importante. O Fábio pergunta para você o seguinte: como controlar a qualidade, já que os produtos são finalizados no quiosque? E a emenda mais uma: como controlar que não haja venda de quantidade a mais do produto? Quem perguntou essa? O Fábio. Quem que é o Fábio? Fábio Medina. Cadê o Fábio? Tá ali, Fábio. Foi ótima a sua pergunta. Vou te contar uma curiosidade aqui. Quando a gente começou, a gente trouxe o modelo americano, o modelo que eles trabalhavam lá. Então, você imagina que eles tinham um Tupperware gigante de produtos, a funcionária pegava uma jarra, enchia, jogava na panela, e a contagem era simplesmente pelas embalagens. Quantas embalagens tinham no começo do dia, quantas tinha no final, a diferença era o que vendeu naquele dia. Não durou um mês isso aqui no Brasil, porque... posso contar uma coisinha aqui? A gente pegou coisas do tipo funcionário que tirava a cópia da embalagem, funcionário que vendia em copo de plástico, funcionário que vinha o lojista vizinho, lá um amigo dele, vizinho, e dava alguma coisa da loja, ele ia lá, enchia um potinho, um saquinho e dava o produto. A gente rapidinho percebeu que tinha que ter um controle muito grande em cima do produto. Hoje, toda a nossa matéria-prima ela já vai em pacotes, que é a quantidade certa da produção. A gente tem um baita sistema, por isso que eu falei de tecnologia, né? Parece que em quiosque não tem tecnologia, mas tem muita tecnologia por trás. A gente tem um sistema que faz cruzamento de dados com a quantidade de matéria-prima que você comprou, que tem que ser dos nossos fornecedores homologados, com a quantidade vendida. O nosso equipamento elétrico ele é inteiro automático, ele tem um tempo certo para chegar naquela temperatura.
E esse equipamento elétrico, essa panela que faz o nosso produto, ela foi desenvolvida pelo David Brandt, que é o presidente da marca, aquele que eu falei que deu o nome do alemãozinho do meu filho, do Bruno. Ele era engenheiro da NASA. Então, ela é um equipamento que ele fica numa temperatura X durante um tempo, aí ela muda e vai para outra temperatura durante um tempo, para ter certeza que o produto vai chegar no ponto final da mesma maneira. A gente tem um cuidado gigantesco com isso. A gente tem um manual desse tamanho também de boas práticas. Você está falando de ampliação para o exterior, agora foram para os Estados Unidos, indo para Portugal. Até onde vocês querem chegar? Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu, por mim, não ia não, tá? Eu gosto de ficar aqui no Brasil. Mas o mundo é muito grande. E o que a gente viu... na verdade, isso foi vou dar um crédito aqui para o meu marido, que fez um curso em Harvard, e lá os amigos dele mostraram que isso poderia ser um projeto até social, né? Que é você dar oportunidade de um negócio formal para muito mais gente, um negócio que a pessoa não precisa de um investimento tão grande para começar e que tem a possibilidade de ter um retorno muito interessante. E a primeira vez que ele me falou, ele falou, não, vamos para o mundo. Eu falei, não, né, o mundo é muito longe, vamos ficar aqui, tem tanto espaço no Brasil. Mas a gente começou a ver tantas possibilidades legais, tantos lugares legais. Hoje, de concreto, o que a gente tem? A gente tem os Estados Unidos, que a gente está começando ali. A princípio, o nosso foco nos Estados Unidos é com brasileiros que moram lá. A gente viu uma procura muito grande de pessoas que querem ter o suporte de uma empresa brasileira, querem conversar em português. A gente não vai ser franqueador lá, a gente vai ser licenciador, mas eles querem ter uma ajuda de alguém que fale a língua deles, então a gente está focando nisso. E Europa, Portugal, Espanha, e, de repente, até na Alemanha. Quem sabe a gente monta um quiosque na região da Bavária. Você está falando de questão social, e o Valmir pergunta o seguinte, se você pode detalhar um pouquinho mais esse projeto com os refugiados, como é que é feita a seleção, e se eles vão trabalhar em grupos, em quiosque, como é que vai funcionar isso? Legal. Quem que perguntou essa? Valdir? O Valmir. Valmir. Cadê o Valmir? Cadê o Valmir? Ele estava... Ali, Valmir. Ali. Esse projeto, para a gente, está sendo bem desafiador, por um lado, mas um prazer gigante de fazer. O que a gente viu? Tem muito. Eu não conhecia a história dos refugiados. Depois que você começa a conversar, você vai até se sensibilizando, né? Muita gente fala, poxa, mas você não vai ajudar os brasileiros? Não, a gente também está ajudando os brasileiros. Ele não é só para refugiados, mas tem muito refugiado bem capacitado já. As pessoas, esse primeiro casal sírio que vai operar o nosso primeiro quiosque, o cara acho que era advogado, a mulher é contadora, eles estão formados, eles estavam morando praticamente na rua aqui, porque eles vêm fugidos, e você chegar num país que você não fala a língua, que você não conhece ninguém, você não tem networking, né? O networking a gente sabe que para qualquer negócio ajuda demais, é muito difícil. E essa ONG, a ADOS, que a gente acabou trabalhando com eles que fizeram essa pré-seleção de alguns franqueados. Para esse começo, a gente está bancando, então a gente dá a franquia para eles. E, claro que tem um contrato, eles vão operar, eles vão ficar no quiosque, eles vão ter um funcionário só para ajudar, mas eles que vão ficar no quiosque. A gente fez parcerias com os nossos fornecedores, que estão dando o primeiro enxoval. A gente fez parceria com o pessoal de sistema também, que está fornecendo o começo, né, os equipamentos. A gente fez parceria com os pontos comerciais, com aluguéis bem reduzidos, para movimentar, a gente fala, o pessoal fala, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. No nosso caso, não é nem ensinar a pescar, é dar a pessoa que vai comprar o peixe que você pescou. É o ciclo completo. Legal. E você gira, né? Quer dizer, você garante o giro disso. Eu acredito que o país só vai para frente assim. A gente sempre é muito procurado para doações, e no começo a gente só doava, mas quando você dá a chance da pessoa, depois disso, se autossustentar, acho que ele fica uma coisa muito maior, né? E o Fábio pergunta para você o seguinte, você começou a tocar nesse ponto, acho que você pode explorar um pouquinho mais. Se você está visando algum mercado fitness, você falou que estava trabalhando com produtos naturais, e aí ele disse, se você vai trabalhar com isso, visto que o mercado caminha cada vez mais para esse lado. E se você acha que o mercado caminha mesmo para esse lado fitness?
caminha, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E, assim, a gente nunca explorou esse lado nutritivo das nuts. As nuts são extremamente nutritivas. O nosso carro-chefe nos quiosques são essas nuts caramelizadas que vocês experimentaram, que realmente tem açúcar. Mas é um snack muito mais saudável do que tantos outros que tem por aí. E a gente nunca explorou isso nos nossos quiosques, agora a gente quer mostrar. Esse mercado tem o lado bom, eu vou falar também o lado difícil para a gente, tá? Que é o seguinte, quando a gente começou, o consumo de nuts no Brasil era muito pequeno. Nuts que eu falo não só amendoim, que era o mais tradicional, né, amendoim, castanha de caju, mas macadâmia, por exemplo. O quilo da macadâmia, quando a gente começou no nosso quiosque, custava em torno de R$15. Hoje está R$100, cento e poucos reais. É uma variação muito grande. Por quê? Todo mundo começou a comer, os nutricionistas começaram a indicar as nuts, as pessoas viram o lado bom, né, a gordura boa que tem nessas nuts, o consumo ficou muito maior e a oferta não acompanhou a demanda, então o preço, infelizmente, foi lá para cima. Essa é a dificuldade, mas faz parte do jogo. Adriana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada, pela tua presença aqui, pela história e por esse belo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado por trocar essa experiência com a gente. Valeu.